De todas as histórias que o livro nos apresenta, tem algumas que, obviamente, você vai ficar até meio que emocionado, né? E duas são interessantes, sendo que essa é a primeira delas. Apesar de que todas são, né? Mas tem umas que você acaba achando legal a trajetória do personagem. Você se vê ali, você meio que acompanha. E uma delas é essa do Dabasir, um fazedor de sandálias, que tinha uma vida na cidade, era um cara normal, comum, ali. Começou a ter crédito, começou a ter confiança, abusar disso, pegar dinheiro, perder o crédito, perder a confiança. Aí se juntou com saqueadores de caravanas. Vamos imaginar aquilo que eu falei. A gente está falando do deserto, Babilônia, caravanas. E ele se juntou com saqueadores. Obviamente que não poderia acabar bem. Então ele foi preso, vendido como escravo, foi comprado por um senhor que queria colocar ele de ajudante para as esposas, ou seja, tornando ele um eunuco, para bom entendedor, né? A palavra basta, aqui não é nem meia palavra, a palavra. Então ele poderia virar um eunuco, e tudo isso porque ele ficou devendo e era um perdulário. Tá? E esse é o início da história. Só que a grande virada é que ele acabou se apresentando para uma das esposas, que parecia ser ali uma pessoa bem intencionada, também tinha os seus problemas pessoais, também não era querida pelo marido, aí conta ali toda a história. E ela, ao escutar a história dele, de que ele vinha de uma família comum, tinha sido fazedor de sandálias, tinha se endividado, mas que não se sentia um escravo, ao escutar isso, entender isso, ela começa a ter alguns diálogos com ele e consegue realmente mostrar uma coisa muito interessante através de uma frase que marca até esse capítulo do livro. Se um homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente nisso que se transforma? Então, ao falar isso para ele, ele meio que entende o seguinte: eu não me sinto um escravo, mas ao fazer tudo o que eu fiz por causa de dinheiro, empréstimos, roubos, ele saqueava a caravana. Ao fazer tudo isso, na realidade, ele achava que ele não era um escravo, mas todo o comportamento dele tinha sido de um escravo. Então ele tem ele se toca disso, ela acaba ajudando ele a fugir. Ele passa durante um período muito complicado no deserto, fome, água, todos aqueles problemas que existiam naquele momento, lugar inóspito, né? Diversas pessoas deviam morrer naquelas viagens, mas ele consegue fugir. E um detalhe: se ele fosse pego pelo senhor de escravos que o comprou, era morte a pena. Então, a esposa ajudou ele a fugir, ele fugiu, cruzou o deserto. Se desse errado, ele seria morto. Agora, o propósito de retorno dele foi muito nobre. Ele pensou o seguinte: eu só deixarei de ser um escravo se eu voltar lá atrás, procurar a minha cidade e arcar com todos os compromissos que eu fui lá e peguei com os emprestadores, negociantes. E aí ele decidiu tomar essa iniciativa. Fugiu, sobreviveu, voltou para a cidade, honrou com todos os compromissos, e aí sim ele deixou de ser um escravo. Então, a lição que eu acho que a gente pode tirar para a nossa vida também, a primeira delas, obviamente, é aquilo que eu já falei em outros capítulos, inclusive contando histórias reais, né? Não fuja do seu compromisso. Você pode ter um problema, você pode ter algo no seu negócio, mas você não vai fugir disso. Encare de frente. Muitos emprestadores de dinheiro ao longo do livro, eles têm posturas diferentes, né? Alguns são legais, alguns não são. E daí? O importante não é você ligar para como o seu credor vai agir com você, mas sim pagar os seus compromissos, honrar a sua dívida. E é isso que ele faz, mas a gente vai falar um pouquinho melhor em algumas partes nos próximos capítulos.